Salve, salve rapaziada, Rafa Albano, diretamente do meu apartamento na Nova Zelândia. E hoje eu vou falar sobre um tema que é muito pesquisado na internet, que é como gerar gatilhos emocionais em conversas online. Então eu vou fazer um apanhado geral, te dar aqui alguns exemplos de ferramentas que você pode usar, tá? E antes de começar, eu quero pedir para você deixar o like, se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito e deixar um comentário sobre se você é bom ou se você é ruim em conversas online. Por quê? Porque a gente tem que destacar primeiro uma coisa muito importante que é, a gente está vivendo hoje numa era em que os relacionamentos começam muitas vezes no digital. Existem estudos de universidades famosas americanas que mostram que mais de 65% dos relacionamentos começam a partir de alguma interação na internet. Por isso é tão importante posicionamento em rede social, você saber trocar essa ideia, trocar mensagens com as pessoas e saber como gerar esses gatilhos emocionais, porque é isso que vai gerar a atração em si, tá? E existem duas coisas que a gente tem que entender aqui. Primeira é sobre atenção online e segundo é gerar emoção. Os dois são importantes. A gente não pode descartar um e só focar no outro e não pode só focar num e descartar o outro, entende? Então a gente tem que entender um pouco sobre tudo se a gente quiser ser bem sucedido e conversar com as mulheres. Então, a maioria dos homens inicialmente se preocupam em fazer ela responder, correto? E na minha opinião, os verdadeiros mestres na sedução online, eles conseguem, além de fazer ela responder, fazer ela sentir a emoção. E o que é fazer a garota sentir emoção? Cara, é basicamente você fazer ela gostar de conversar com você online. É basicamente fazer ela se interessar por você online, te fazer perguntas. É fazer com que ela, assim que encerrar a conversa com você, ela continue pensando em você depois. Vocês estão entendendo? Então, existem gatilhos emocionais específicos que você pode usar para ativar essas emoções. E aí pode ser palavra, pode ser o ritmo da conversa, pode ser a intenção, pode ser gatilhos mentais mesmos. E vocês vão conhecer hoje aqui as principais armas psicológicas que eu ensino dentro dos meus cursos. Só que aqui eu não vou te dar os exemplos, porque se você quiser os exemplos, você vai ter que comprar o meu curso. Não tem almoço grátis, galera. E assim, meus cursos, eles são baratos, eles são acessíveis e eles têm muitos exemplos para vocês usarem na prática. Então aqui eu vou te ensinar que essas coisas existem. Se você quiser, aí você vira meu aluno, você vai ter acesso a uma vasta, um leque de opções para você usar. Então assim, ó, primeira ferramenta que eu vou ensinar aqui. Gatilho emocional do storytelling através das microexperiências. O que é? O cérebro nosso, humano, ele se conecta emocionalmente com histórias. Esses dias eu fui num culto, cara, e eu não tinha costume de ir num culto religioso, assim, né? E sabe o que mais me chamou a atenção? As histórias. Quando o pastor ou o rapaz que estava com a palavra lá no palco, ele contava as histórias dele. Ele falava, não, cara, porque o meu filho estava doente, e, cara, eu orei para o Senhor, e o Senhor curou meu filho. É uma história que conecta, o cara se comove com as histórias. Aí o outro foi lá e falou, não, porque um cara que arrumou a minha máquina de lavar, ele quis me enganar, e aí eu falei, cara, eu sou um homem do Senhor, então eu não posso ficar bravo com esse cara tentando me enganar, eu tenho que tal. E aí foi, e eu achei, a parte que eu mais achei legal, em todo o culto foram as histórias. E da mesma forma, né, você pode utilizar com conversas online, tá? Então, em vez de você falar, por exemplo, o que você fez hoje para uma garota, você pode falar para ela algo de aleatório que aconteceu no seu dia, algo de curioso que aconteceu no seu dia, algo que interessante que aconteceu no seu dia, conectar uma história e fazer ela se interessar pela sua história. E de preferência que essa história tenha algum contexto relacionado com ela. Certo? Então você joga uma história para fazer com que ela se interesse pela conversa. E a partir dali você explora outros tópicos.
E por que que isso funciona? Porque você cria imagens mentais na mente dela, ela começa a imaginar como aconteceu a sua história, então ela vai se conectar com a sua história de forma emocional, porque ela vai sentir, de repente, o medo, ou a ansiedade que você sentiu, ou a felicidade que você sentiu, de acordo com a sua história. Isso varia, né? Ativa a empatia dela. Nossa, que situação, hein, que você passou, sabe? E convida ela a participar do seu mundo de certa forma. Outra ferramenta aqui que eu acho bem legal é a validação seletiva. Em vez de você elogiar tudo que a garota faz, você tem que usar essa oportunidade de validação como uma forma também de provocar ela. Então você vai fazer o seguinte: você vai valorizar só algumas coisas específicas nela. Ao mesmo tempo que você provoca, que você flerta e, enfim. Por exemplo, a maioria das pessoas quer impressionar falando o que faz. Você tem um jeito de escutar que prende atenção mais do que qualquer um. Isso é o que você falaria para ela, no caso. Isso mostra que você não está desesperado por atenção e reforça ainda mais a identidade dela em algo único. Por exemplo, cara, você presta atenção nos assuntos como ninguém. Então, provavelmente algum elogio que ninguém nunca fez para ela. Nossa, eu me sinto bem na sua presença. Então é algo muito específico. Você se sente bem na presença dela, só na presença dela, sabe? Provocação leve com humor. Brincar com ela de forma provocativa. Sem fazer neg, que é aquela técnica de pua, que seria zoar ela de maneira ofensiva, para diminuir o valor dela. Não. Seria algo mais divertido, sabe? Que você brinca com ela. E aí entra alguns exemplos de morde e assopra. Eu tenho bastante isso dentro do arte do texto, por exemplo. Isso funciona porque mulheres querem se divertir. Mulheres não, elas estão acostumadas demais a serem sempre elogiadas, sempre bajuladas e aí a partir do momento que você zoa ela, brinca com alguma situação, encontra ali, de repente, numa postagem que ela fez nos stories, algum elemento que você possa zoar ela. Por exemplo, ela tirou uma foto na frente do espelho no quarto, mas a cama tá desarrumada. Aí você zoa o fato da cama dela estar desarrumada. Não é ofensivo. Você não vai estar, sabe, falando da aparência dela ou sei lá, de alguma coisa assim. Você simplesmente está zoando o fato de que ela não arrumou o quarto ainda, sabe? Enfim. E isso é sempre divertido. Outra coisa que pode ser usada aqui é o espelhamento emocional mais antecipação. Isso, cara, eu ensino muito dentro do curso Arte do Texto, porque é uma forma de você, parecido com o primeiro exemplo, fazer ela imaginar. Só que no primeiro exemplo era storytelling, você está fazendo ela imaginar a história que você contou para ela, certo? Aqui não, você vai antecipar uma história que vocês ainda não viveram. Isso aqui é perfeito, por exemplo, para convite para sair, porque você vai antecipar um convite para sair. Então você vai chegar para ela e falar assim, claro que o melhor é quando você já tem as informações do que ela gosta, dos rolês que ela gosta, ou tipo de comida que ela gosta, festas que ela gosta. Por quê? Porque você vai fazer um convite que já se adeque às preferências dela, entendeu? Então, por exemplo, não vejo a hora da gente curtir aquele pagodinho com aquela Heineken gelada e eu vou te tirar pra dançar e, cara, você tá antecipando as coisas, sabe? Você tá fazendo ali ela imaginar uma situação de algo que ela gosta, só que dessa vez na presença com você. Então, é como se você fosse plantar uma expectativa futura para fazer ela imaginar. Outro exemplo aqui, ó. Adorei a forma como você falou daquele lugar. Sua energia muda quando você lembra disso. Acho que um dia eu vou querer ver isso ao vivo. Cara, olha a construção dessa frase. Gostei do jeito que você citou sobre aquele lugar, a forma que você falou sobre aquilo. Um dia eu vou querer ver isso pessoalmente, vou te convidar para ir lá. A garota sente que você
entende ela, como se você tivesse entrado dentro dela, percebido as emoções que ela sentiu e usado isso contra ela. É muito poderoso, sabe? E, enfim. E, cara, isso tudo que eu tô falando pra vocês, aliado a um bom início de conversa que vai te dar vantagem, aliado à estrutura de dinâmicas online que eu ensino na arte do texto, que vão ser algumas frases específicas que, cara, a garota automaticamente vai validar você, vai valorizar você, porque a maioria dos caras não sabe conversar com as mulheres pela internet. E aí a gente volta àquele estudo das universidades. Se 65% dos relacionamentos nascem a partir da internet e a maioria dos homens não sabe conversar bem pela internet, então existe uma boa oportunidade aí. Os homens que souberem conectar esses elementos e usar isso em longa escala, ou seja, com muitas mulheres, acumular contatinhos, esse cara vai ter resultado. E é por isso que os meus alunos têm tanto resultado. Porque no Arte do Texto eu ensino a montar um perfil magnético e ensino os caras as melhores frases para iniciar a conversa, para causar aquela boa primeira impressão. Ensino dinâmicas online para você estabelecer boas conversas, aquele meio campo. E ensino os caras a convidar as mulheres para sair. E aí, cara, você já vai pro encontro com o jogo ganho praticamente. Porque você já fez todo o trabalho de criar emoções positivas na mulher na conversa online. Então ela já vai pro encontro querendo ficar com você, ou querendo se relacionar com você, ou pelo menos querendo beijar você. E aí fica tudo mais fácil. Lembrando que a Arte do Texto, até o final desse mês, está com uma oferta promocional de R$ 97,00, ou seja, menos de R$ 100 para você ter acesso a um conteúdo que vai transformar os seus resultados online. E no final desse mês, eu garanto para vocês que o preço do curso vai aumentar e eu cansei de dar a oportunidade para quem quiser entrar, tá? Então aproveita. Se você está assistindo esse vídeo até o dia 31 de julho, eu não sei se esse mês tem 30, deixa eu ver aqui, o calendário. Esse mês tem 31. Até o dia 31 de julho é a sua última chance para você ter acesso à Arte do Texto por um valor promocional, certo? Fazer parte da nossa comunidade, ter acesso a todos esses módulos de montagem de perfil, de ferramentas de redes sociais e aplicativos de relacionamento que você tem que aprender a usar. Enfim, o conteúdo é muito completo, dá resultado, isso já foi mais do que provado com os milhares de depoimentos positivos que eu recebo. É só você confiar e ir pra cima, fechou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa aqui as suas dúvidas nos comentários. Tamo junto e até a próxima, valeu!